bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, gente, eu quero agradecer porque passou tão rápido e dia 28 agora que passou, nós comemoramos 2 anos do nosso devocional diário e eu quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade, pelo chamado que Ele me deu, né, de estar aqui todos os dias trazendo a palavra dele para cada um de vocês. Agradecer a cada um que se inscreveu aqui no canal, a cada um de vocês que segue o ID, o chamado do Senhor, de mandar essa mensagem para frente, de compartilhar, de fazer o papel de missionário, né? De enviar essa palavra todos os dias para aquele que o Espírito Santo tem colocado ao teu coração. Eu quero te agradecer por estar todos os dias, né, ouvindo essa palavra, de poder me assistir todos os dias, de eu poder ter um tempo com cada um de vocês. Então que o Espírito Santo venha derramar bênção sobre a vida de vocês, venha prosperar cada um de vocês e que cada dia mais, assim como eu aprendo, vocês venham aprender, que possa acrescentar e agregar cada dia mais na vida de vocês. Que Deus os abençoe grandiosamente. Hoje nós vamos para o 7º dia de uma vida com propósito e eu quero ler Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 36, tá? Diz assim: portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Então, hoje nós vamos ver aqui a razão de tudo. A razão de tudo é ele, né? Porque dele, por ele são todas as coisas. E o Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Provérbios 16, versículo 4. Tudo é para Ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo eu e você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é a essência de sua natureza, o peso de sua importância, o brilho do seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao redor. Tudo que foi criado por Deus reflete sua glória, de alguma forma. Então, tudo que foi criado por Deus reflete a sua glória de alguma forma. Vemos isso em toda parte, seja na partícula mais microscópica, seja na imensurável Via Láctea. Vemos isso no pôr do sol e nas estrelas, bem como nas tempestades e nas estações do ano. A criação revela a glória do nosso Criador. Na verdade, aprendemos que Deus é poderoso, que Ele aprecia a diversidade, ama a beleza, é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Salmo 19, versículo 1. Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-a inicialmente no Jardim do Éden, depois a Moisés, no tabernáculo, no templo, por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. Você pode ver em Gênesis capítulo 3, versículo 8, Êxodo capítulo 33, do versículo 18 ao 23, no capítulo 40, tá? Do versículo 33 ao 38, em 1 Reis, capítulo 7, no versículo 51, no capítulo 8, daí do versículo 10 ao 13, em João, capítulo 1,
João capítulo 1, tá certo? Versículo 14. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 e 7. Efésios 2, 21 e 22. Foi descrito como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz resplandecente. Isso você pode olhar, tá, na tua Bíblia, em Êxodo, capítulo 24, versículo 17, capítulo 40, versículo 34, Salmo 29, 3, Isaías, capítulo 6, versículo 3 e 4, e você pode ver também Lucas, capítulo 2, versículo 9. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre a terra, pois a glória de Deus a ilumina. Apocalipse 21, 23. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, parte A. E também em 2 Coríntios 4, versículo 6, parte B. Quando eu falo parte A, parte B, parte C, a parte A é a primeira parte do versículo. A parte B é a do meio e a C é a final. Geralmente, né, quando é um versículo grande, ele se divide, né? A gente lê a parte A, pode ser a parte B, pode ser a parte C, só para você entender, tá? Então, a glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, revela a natureza de Deus, né? E graças a Jesus já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. E a Bíblia diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Hebreus, né, capítulo 1, versículo 3, na parte A. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós, nós vimos sua glória. Uma glória cheia de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Deus possui uma glória inerente, porque é Deus. E ela faz parte da sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria possível aumentar o brilho do sol, mas somos instruídos a reconhecer sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória e viver para sua glória. Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 24, você pode ver isso. Salmos 29, 1, 66, versículo 2, 97, versículo 7, 2 Coríntios 3, 18. Por quê? Porque Deus é digno. Devemos a Ele toda a honra que podemos dar. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de toda a glória. A Bíblia diz: tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, parte A do versículo. Em todo o universo, somente duas das criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos, demônios, e nós, pessoas. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glória a Deus, ou seja, em amar qualquer outra coisa mais do que a Deus. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião, e foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. De maneiras diferentes, todos nós vivemos nossa própria glória. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23, parte A. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer.
Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz: todos eles são meu próprio povo, eu os criei e lhes dei vida a fim de que mostrem a minha grandeza. Isaías 43, versículo 7. Logo, esse deve ser o objetivo supremo de nossa vida. E a gente aprende também quando a gente vê que o povo queria um rei para governar sobre si. Deus queria ser o único e supremo governante do povo. Mas o que eles disseram para Samuel? O que Deus disse para Samuel? Eles não têm rejeitado a ti, Samuel. É a mim que eles rejeitam. Dê a eles o rei que eles querem. Então, desde lá, começou a hierarquia e hoje nós temos o quê? Presidente da República. E isso já veio lá de trás. Foi a escolha do homem. Se Deus tivesse sido somente ele, né, o nosso governante, as coisas seriam diferentes. Por quê? Quando o povo se afastava de Deus, lá no livro de Juízes, pecava e voltava, quando eles eram ali esmagados, gente, escravos dos povos que subiam e roubavam tudo que eles produziam, aí eles lembravam que Deus existia, clamavam, Deus tinha misericórdia e mandava alguém para socorrer eles. E hoje, né? Hoje, nós igualmente precisamos clamar e orar para que Deus seja o único Deus da nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos que declarar isso todos os dias sobre a nossa vida, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, porque toda a honra e toda a glória são dele. E lá atrás, o homem esqueceu disso muitas vezes e hoje também continua esquecendo, porque muitas pessoas perderam o temor do Senhor. Como glorificar a Deus? Jesus disse ao Pai: eu te glorificarei na terra, fazendo tudo o que me mandaste fazer. João 17, versículo 4. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito neste mundo. Nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus. Quando cumpre seu propósito, os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorjear, ao fazer um ninho e ao realizar outras atividades próprias dos pássaros, conforme Deus tinha planejado. Mesmo uma humilde formiga rende glória a Deus quando cumpre o seu propósito para o qual foi criada. Deus, quando cumpre o propósito para o qual foi criado, ele fez as formigas para serem formigas e fez você para ser você, né? Então, a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que ele estabeleceu para a sua vida. Nós passaremos, então, o restante desse livro estudando detalhadamente, mas a gente apresenta aqui, né, uma visão geral. Primeiro, damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com Deus. E ao adorarmos, apreciá-lo, disse, né? Quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato, está nos convidando a estar na melhor das companhias. Ele deseja que a nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças e prazer e satisfação, não obrigação, disse, né, C.S. Lewis. John Piper observa que quando estamos mais satisfeitos em Deus, que é Ele o mais glorificado em nós. Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento de seus propósitos. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo o que fazemos pode se tornar um ato de adoração.
A Bíblia diz: usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Romanos 6, versículo 13, parte B. Segundo item, damos glória a Deus ao amar outros fiéis. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. João escreveu: nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. 1 João capítulo 3, versículo 14. Paulo disse: aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo nos aceitou. Assim Deus será glorificado. Romanos 15, versículo 7. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor. E isso confere honra a Ele. Jesus disse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João, capítulo 13, e versículo 34 e 35. Próximo, damos glórias a Deus quando nos tornamos como Cristo. Depois que nascemos na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. O que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Quanto mais você desenvolve o caráter cristão, mais glorifica a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Quando você aceitou Cristo como Salvador, Deus lhe concedeu nova vida e nova natureza. Agora, no restante de sua vida terrena, Ele quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz que vocês estejam sempre cheios do fruto da sua salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Sabe aquele louvor que diz: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao seu. Depois ele diz: ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com o teu espírito, endireita o meu caminho. Ó Deus, dá-me um novo coração. Isso é glorificar a Deus, é ter um coração igual ao Senhor, um coração igual ao dele, capaz de amar, de perdoar, de seguir o plano, o propósito do Senhor. E diz no outro item: damos glória a Deus servindo os outros com nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades e habilidades exclusivos. Sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósitos egoístas, e sim para benefício de outras pessoas. Assim como outros receberam habilidades para beneficiar você, a Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros? Ajudem com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim Deus será glorificado. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. E também em 2 Coríntios 8, versículo 19, parte B.
próximo item, damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Depois que conhecemos a verdade, ele espera que a compartilhemos com os outros. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando-as a descobrir o propósito da vida delas e preparando-as para o destino eterno. A Bíblia diz que à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória, 2 Coríntios 4:15. E isso quando você compartilha a mensagem, quando você manda uma mensagem para alguém, você está glorificando o nome do Senhor, mostrando para aquela pessoa que só Ele salva, só Ele muda, só Ele transforma, só Ele pode curar, só Ele pode reverter a situação da vida dela. Você glorifica a Deus quando você faz isso, sabia? E qual será o objetivo de sua vida? Viver o restante de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em suas prioridades, agenda, relacionamentos e etc. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil, não o mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso. Sabendo que estava para ser crucificado, ele clamou: "Minha alma está perturbada, mas será que devo dizer, Pai, livra-me desta hora? Pois foi com esse propósito que vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome." João 12, versículo 27 e 28. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele seu propósito glorificando a Deus ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta? A mesma situação está diante de você. Viver para objetivos, conforto e prazer próprios ou viver o restante da vida para a glória de Deus, sabendo que ele prometeu recompensas eternas. A Bíblia diz: qualquer um que se apega, deixa eu só virar aqui, a própria vida, apenas como ela está destruindo. Mas se você perde sua vida, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. João 12, 25. Este é o momento de definir essa questão. Para quem você irá viver? Para você mesmo ou para Deus? Você pode hesitar imaginando se terá forças para viver para Deus, mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo o que for necessário. Se você apenas fizer a escolha de viver por Ele, a Bíblia diz: tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente, quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus, a melhor convocação que já receberam, segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 3. Neste exato momento, Deus está convidando a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo que precisa é receber e acreditar. A Bíblia promete que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, lhes deu direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. E quanto a você, vai aceitar a oferta de Deus? Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e o criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. Em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como Senhor e Salvador. Receba o perdão dos pecados. Receba o Espírito que o capacitará a cumprir o propósito de sua vida. A Bíblia diz: é por isso
que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna. João 3, versículo 36, parte A do versículo. Onde quer que você esteja lendo este livro, convido a inclinar a cabeça e em voz baixa fazer a oração que mudará seu destino eterno. Jesus, eu creio em você e o recebo. Então, se você fez essa oração e você vai continuar. Jesus, eu creio em você e o recebo. Eu creio que tu é o Filho de Deus que nasceu, que morreu no meu lugar. E eu te peço perdão pelos meus erros, pelos meus pecados. Eu faço do Senhor o meu único e suficiente Salvador. De hoje em diante, eu vou viver uma nova vida. Eu vou viver uma vida com o Senhor. Você vai fazer a oração do teu coração. Então, se você fez essa oração com sinceridade, parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Recomendo que você fale sua decisão a alguém, pois precisará de apoio, né? Então, na tua igreja, se você aceitou Jesus ou se você aceitou Jesus aqui ouvindo a palavra, né? Busque alguém que vai te orientar, né? Uma igreja para você congregar, para você ouvir a palavra, para você receber aquele suporte de oração, aquele apoio nas etapas do teu crescimento e evolução espiritual. Então agora, pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão, tudo isto é para Ele. Versículo para memorizar. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. Romanos 11, versículo 36. Pergunta para meditarmos. Em que parte de minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Então aqui, né, fica esse sétimo dia de uma vida com propósitos e que o Espírito Santo possa ministrar, falar mais ao teu coração e que você fique firme nessa missão, no teu chamado e que no decorrer, no término, né, desse livro, desse estudo, eu creio que você vai se encontrar, você vai descobrir qual é o teu propósito, para que Deus te chamou, para que finalidade, o que o Senhor quer de você. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Pai, que 2 anos estão aqui conosco, estão aqui ouvindo a Tua palavra, que o Espírito Santo venha ministrar a esses corações, aqueles que chegaram ontem, aquelas pessoas que receberam o convite, aqueles, Pai, que a mensagem chegou, que algum amigo enviou e esta pessoa se inscreveu no canal, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, que ela seja edificada, Pai, porque eu não sou capaz por mim mesma, a minha capacidade vem do Senhor e a palavra, o Senhor sabe o que cada um de nós necessita ouvir, o alimento vem para mim primeiro e depois ele é compartilhado, Pai, que esse maná que desce dos céus todos os dias continue alimentando e nutrindo, Pai, todas estas vidas no decorrer dessa caminhada, Pai, que o Senhor nos dê forças. Sabemos que lutas vêm, que dificuldades se levantam, mas nós estamos aqui, Pai, para fazer a Tua vontade, para que se cumpra o Teu querer e o Teu propósito na vida de cada homem e de cada mulher que ouvem esta palavra todos os dias. Então que o Espírito Santo ministre ao teu coração e que o Senhor te abençoe poderosamente no nome de Jesus.